Bom, pessoal, meu nome é Paulo Ruiz. Eu coloquei ali que eu tenho 19 anos de experiência, está errado isso aí. Na verdade, são 21 anos de experiência no mercado de TI. Comecei a trabalhar com 15 anos na área de programação. E desde então eu trabalhei muito tempo com Java, com Android, com .NET. E em 2015 eu comecei a trabalhar na área de SAP. Trabalhei bastante com HANA Cloud, com Data Intelligence, com SLT, com TDF. E depois eu acabei passando também a trabalhar um pouco com Fiori. E hoje em dia eu sou diretor de tecnologia da Kinesis IT, uma consultoria do grupo Lab2Dev. E majoritariamente eu tenho trabalhado com DataSphere. A gente fez mais de 20 implementações nesse ano de 2025. Fizemos também 3 implementações de BDC. E trabalhei bastante também com Databricks, com BigQuery, um pouquinho de Microsoft Fabric. Então, eu acabo sendo um pouco severino ali dentro da empresa. Eu acabo trabalhando com vários sistemas de vários hyperscalers. Tá? Bom, falando um pouquinho aí, rapidamente aí da Kinesis. A Kinesis surgiu de uma iniciativa minha e do Paulo Sampaio e do Rafael Fassoli. Nós três trabalhamos em várias consultorias na área de dados. E a gente sempre montava áreas de dados para as consultorias. E depois a gente acabava saindo e ia fazer o mesmo trabalho em outras empresas. Então a gente decidiu ter uma consultoria nossa, voltada para a área de dados, com foco em SAP, mas também em outras plataformas. A gente se juntou ao grupo Lab2Dev recentemente, agora no começo do ano. Até o momento a gente tem 18 meses de experiência na empresa, a gente já atendeu mais de 40 clientes, e atualmente a gente tem um headcount de 18 consultores. A gente espera aumentar esse número bastante aí nos próximos anos. Bom, pessoal, então aqui a gente teve a primeira palestra aí do Paulo Sampaio, onde ele entrou de uma forma mais executiva, uma forma mais explicando como que o BDC funciona, qual que é o posicionamento dele. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre alguns insights que a gente teve de projetos, estratégias que a gente tem, arquiteturas, alguns pontos que a gente encontrou aí durante algumas implementações. Tá? Então, fazendo um resumo bem rápido, o Business Data Cloud ele é uma plataforma da SAP, ele não é um sistema isolado. Tá? Então, assim como você tinha o SCP, o SAP Cloud Platform, que antes era o HANA Cloud Platform, e que depois se tornou o Business Technology Platform, a gente tem agora o Business Data Cloud, como um padrão de produto, uma plataforma que condensa vários produtos dentro dela. Tá? Então, hoje ela é uma plataforma SaaS totalmente gerenciada da SAP, tá? Voltada para dados. Que produtos que a gente tem ali dentro, pessoal? A gente tem o DataSphere, a gente tem parte do HANA Cloud, o SAP Analytics Cloud, tanto para o modelo de Business Intelligence quanto para o modelo de Planning, o SAP Databricks, o BW4HANA e o BW Modernization. Tá? Ela é a base de Analytics, voltada para governança também, e principalmente sendo um motor provedor de dados para a inteligência artificial. Tá? Alguns benefícios da plataforma do BDC. Integra dados SAP e não SAP, com consistência semântica. Eu vou falar um pouquinho para vocês ali sobre replicação de dados, as estratégias que a gente tem para isso. E é o catálogo corporativo para auditoria e compliance com Lineage, ou seja, eu consigo, dentro das tecnologias do Business Data Cloud, visualizar um determinado dado e ver qual foi a linhagem dele. Ou seja, eu tenho aqui uma visão dos dados comerciais, que, por exemplo, ele está integrando dados SAP e dados de Salesforce, e aí a gente consegue ver de qual CDS view isso veio, de qual RP isso veio, a gente vê toda a linhagem, todo o desenho desse dado dentro da plataforma. Então aqui, como eu estava falando para vocês, as camadas do BDC. Então, basicamente, a gente tem os Intelligence Apps, que são os aplicativos que você pode desenvolver e fazer share, pode distribuir, ou você pode pegar um aplicativo de uma outra empresa e trazer para dentro da sua plataforma. O SAP Analytics Cloud, para BI e Planning.
Aqui na camada intermediária, a gente tem o cockpit do BDC, que é onde a gente controla o nosso landscape, quais os S4HANAs que estão conectados, quais os DataSphere, os SAP Databricks. O PCE, para fazer a modernização do BW, como o Sampaio muito bem explicou. O DataSphere e o SAP Databricks. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês, por exemplo, de Intelligent Apps. A gente está desenvolvendo uma plataforma de Intelligent Apps dentro do BDC, junto com um órgão da USP, da Exalc, que se chama CPE. Tá? CPE, pessoal, eles são um órgão dentro da USP. Sabe quando domingo de manhã você liga a televisão assim no Globo Repórter, sem querer, e aí você escuta assim, a arroba do boi gordo está R$150 em Palmas. Né? O CPE é responsável por esse tipo de dado. Ele compila mais de 2.500 indicadores, principalmente para a parte agrícola, no período de uma semana. E a gente está fazendo um Data Product, em parceria com eles, para compilar todos esses 2.500 indicadores e vender como um Data Product dentro da plataforma do BDC. Então, uma empresa, por exemplo, que precisa de commodity agrícola, ela pode, sem precisar de extrair esse dado, sem precisar de transformar, ela pode fazer um licenciamento conosco, dentro do BDC, e todo dia, sem ter que extrair dado, ela vai receber dentro do DataSphere dela esses dados do CPE atualizados diariamente. Tá? Então, isso, por exemplo, é um exemplo do que pode ser feito com os Data Products do BDC. Tá? Aqui a gente tem as camadas. Né? Quando a gente fala das camadas de aquisição de dados, então a gente tem a bronze ali com os dados personalizados, os dados raw, né, os dados que precisam ser trabalhados. Os dados silver, aqui na camada de Object Store, os dados que você fez algum nível de harmonização. E, por fim, ali no DataSphere você tem a sua camada Gold, né, que são os dados já com semântica, os dados já com hierarquia, com suas dimensões para você consumir nos seus produtos de BI. Então, as camadas do BDC, para a gente trabalhar, quais que são? A gente tem as camadas de Data Integration, Data Fabric, Governance Catalog e Consumption. Tá? Então, os dados eles vão trafegar ali mais ou menos por essas camadas. Né? Pode ser que vocês tenham alguma camada adicional dentro da realidade da empresa de vocês, mas, em geral, é essa que a gente trabalha. Então, Data Integration, a gente está falando de ingestão, replicação e conexão de dados. Tá? A gente vai explicar isso aqui também nos diferentes módulos de diferentes landscapes de SAP. O Data Fabric, que é onde você faz o explore desse dado, você faz a limpeza deles, deixar eles homogêneos, padronizar esses dados para serem cruzados em outras plataformas. A camada de governança, que é toda a parte de catálogo, política de acesso. Então, por exemplo, uma determinada pessoa ela vai acessar somente a filial de São Paulo, outra só vai acessar a filial, por exemplo, de Minas Gerais. Então, você tem essa segmentação de nível de acesso de dados. E, por fim, você tem a sua camada de consumo. Né? Camada de consumo, um Power BI, um SAP Analytics Cloud, um Databricks, né? Algumas dessas ferramentas. Então, aqui eu vou apresentar duas arquiteturas que a gente pode fazer uso do BDC. Tá? Então, pessoal, primeiro, ali na parte de cima, vocês estão vendo o landscape de ERP. Tá? Então, por exemplo, ali do lado esquerdo, a gente tem a caixinha do SAP ECC, e lá na direita, a gente tem a caixinha do S4HANA. Tá? Então, em geral, a gente vai replicar esses dados para dentro do nosso DataSphere, ali dentro do BDC. Existem maneiras diferentes de fazer isso. Por exemplo, se você estiver no S4HANA, você pode fazer extração desses dados via batch, ou você pode fazer esses dados em tempo real. Muito mais interessante é você ter esses dados em tempo real. Como que funciona para cada uma dessas tecnologias? Se você for acessar os seus dados de forma batch, você vai precisar de um componente on-premise que se chama SAP DP Agent. Ele é um componente on-premise que você instala o mais próximo possível da sua fonte de dados para fazer a federação desses dados
e também para fazer extração batch. Quando eu falo em federação, pessoal, eu estou dizendo em virtualização dos dados. Por exemplo, dentro do meu DataSphere, eu quero olhar minha tabela de materiais, tabela Mara, mas eu não quero necessariamente extrair os dados. Eu quero olhar no DataSphere e que ele faça o select lá no meu S4HANA e traga os dados. Isso que se chama federação. Tá? Então, para carga batch e federação, eu vou precisar do DPA, gente. Melhor forma é fazer a replicação desses dados em tempo real ou quase em tempo real, que é o que a gente chama de near real time. Para isso, a gente não precisa de DPA, gente. A gente precisa implementar uma série de notas no S4HANA que vai habilitar o mecanismo de replicação desses dados. Ah, um detalhe. O DPA, gente, vocês não precisam necessariamente criar esse servidor. A maioria das empresas hoje está no RISE. Quem está no RISE não precisa implementar esse servidor do DPA, gente. Você abre uma service request na SAP e a SAP, de graça, cria essa máquina do ambiente RISE para vocês. SLA, em geral, de 5 dias. Tá bom? E se eu tiver no ECC? O ECC não tem o mecanismo de replicação do S4HANA. Nesse caso, o recomendado é você utilizar um SLT. SAP Landscape Transformation Replication Server. Aí, nesse caso, pessoal, o SLT, vocês vão precisar constituir essa máquina, mesmo que seja no RISE, vai ter que solicitar uma máquina NetWeaver lá para implementar o SLT. Tá? E licenciamento? Não é necessário. Se você tem o BDC, se você tem o DataSphere, automaticamente você tem direito a ter o SLT de graça. Essas duas ferramentas, tanto o SLT quanto o mecanismo de replicação do S4HANA, elas, assim que o dado é criado no RP, ou seja, o dado é feito insert, update, delete, qualquer operação de banco de dados, esse dado é enviado para o mecanismo de replicação ou para o SLT. Tá? Diferença entre os dois, o SLT ele é mais oneroso. Ele vai consumir um pouco mais de recurso computacional do seu ECC. Tá? Então, por exemplo, num dia de fechamento, pode ser que ele interfira ali um pouquinho, porque ele é baseado nas triggers das tabelas do ECC. Então, ele vai consumir recurso um pouco mais do que o mecanismo de replicação. O mecanismo de replicação ele é mais inteligente. Ele é baseado na login table do HANA. Então, ele vai ter muito mais performance e vai onerar menos. Tá? Então, é dessa forma que a gente puxa o nosso dado ali para dentro do DataSphere. Tá? Isso a gente está falando de ambiente SAP. Se eu tiver, por exemplo, um Oracle, se eu tiver um SuccessFactors, né, para isso você vai utilizar o mesmo DPA e fazer carga batch. Então, por exemplo, eu vou num Oracle, vou fazer um select, vou trazer o dado para dentro do DataSphere. Vou no meu Salesforce, no meu Ariba, vou selecionar os dados via data e vou trazer para dentro do meu DataSphere. Tá? Então, essa daqui, explicando para vocês como que a gente faz adquirir esses dados. Tá? Então, essa é a melhor maneira, utilizar o mecanismo de replicação SLT. Tá? Usar extração batch pode ser que demore muito e vocês vão ter um lead time muito grande dos dados e, dependendo da volumetria, vai ser muito difícil fazer isso também. Imagina, por exemplo, você trazer dado contábil em carga batch. Milhões de dados, a gente tem que fazer filtro, pode ser que dá timeout na conexão, então é mais difícil. Esses mecanismos de replicações, eles vão garantir que esse dado seja entregue num tempo muito pequeno, near real time, e sabe o que é o mais interessante disso aqui? Você não precisa se preocupar com delta. Então, por exemplo, todo dia vamos lá trazer o dado da CEDOC ou o dado da BKPF, ali, o dado contábil. Se eu for fazer uma extração D-1, eu preciso todo dia fazer essa seleção do dia anterior. Pode ser que você está reprocessando um monte de registros que não precisa. O mecanismo de replicação e a SLT, eles vão empurrar esses registros. Então, o delta, você não precisa se preocupar. Ele está sempre te entregando o delta. E isso funciona para qualquer tabela, menos as clusters, claro, tem algumas particularidades de notas em relação a tabelas clusters. E no S4HANA, você precisa desenvolver uma CDS para isso, com as annotations necessárias para fazer replicação de dados. Mas muito cliente já falou para mim, caramba, mas eu vou ter que fazer CDS view para cada fonte de dados, isso dá trabalho, tem que transportar. Gente, não leva 5 minutos para fazer uma CDS para fazer replicação de dados. Tá?
Em menos de 5 minutos a gente faz. Basicamente é um select da tabela com todas as colunas e botar as annotations, que basicamente são as mesmas. Tá? Então, é bem simples para fazer esse tipo de CDS View, para fazer a replicação. Tá? Aí, pessoal, com o nosso dado aqui dentro do DataSphere, para BDC, em geral, a gente faz duas estratégias. Tá? Se a gente for utilizar o Delta Share, ou seja, o que é o Delta Share? É a capacidade das plataformas externas acessarem o dado do DataSphere sem precisar de fazer cópia. Quais são as plataformas elegíveis até agora? O Databricks já está funcionando, o Delta Share. Google BigQuery está para ficar pronto. Acho que ainda no próximo trimestre, no máximo, ele vai estar pronto. Snowflake vai estar em breve. E no terceiro trimestre do ano que vem, a gente ainda vai ter o Azure Data Factory. Tá? Então, todas essas plataformas são elegíveis para o Zero Copy. Tá? Quando a gente fala de Zero Copy, pessoal, a gente grava os dados no DataSphere não dentro do HANA interno dele. A gente precisa gravar na camada de Object Store. Tá? Isso tem algumas implicações. Quais são elas? Para eu ativar o Delta Share, eu preciso que esses dados estejam gravados ali no Object Store. E para ativar o Object Store, o DataSphere precisa ter no mínimo 128 GB de memória. Tá? Então é um DataSphere bastante parrudo, ele vai ter um custo de licenciamento um pouco mais alto. Além disso, ele também vai precisar ter licenciamento de Object Store. Tá? São 3 licenciamentos de Object Store. De espaço, de compute, de processamento e de APIs. Tá? Então, tem 3 desses licenciamentos desses adicionais. E aí, o que a gente percebeu com o nosso histórico aqui fazendo esses projetos de BDC? É interessante gravar nas 2 camadas. Tá? Então, a gente monta o Data Lake gravando no Object Store para o Databricks conseguir acessar, seja SAP Databricks, seja um Databricks regular, né, tradicional. E ainda assim, para Planning, por exemplo, e BI, a gente também grava na camada de HANA. Porque daí você pode ter o Seamless Planning, que são a possibilidade do SAC, né, do SAP Analytics Cloud, consumir os dados reais, realizados diretamente ali da camada de memória do DataSphere. Né? E, além disso, a gente tem a Joule. Né? Então, é interessante também gravar ali para a Joule conseguir aprender com os dados que estão no nosso DataSphere. Tá? Esse é o primeiro forma de arquitetura que a gente encontrou nos projetos. Tem uma segunda forma, e por que tem essa segunda forma? Porque muitos clientes não quiseram colocar 128 GB de memória no DataSphere, por conta que é um preço de licenciamento um pouco alto. Tá? Aí a gente tem a segunda estratégia. Segunda estratégia, aqui na parte de cima tudo continua normal, a gente replica CDS Views através do mecanismo de replicação e as ABAP Tables do ECC através do SLT. O dado cai no DataSphere diretamente na camada HANA, igual a gente teve aí nos últimos 4 ou 5 anos de projeto de DataSphere. Porém, o Databricks, o Snowflake, o BigQuery, o Fabric da Microsoft, eles consomem esse DataSphere através de Spark JDBC. Então, a gente abre uma conexão JDBC e as ferramentas de destino, por exemplo, o Databricks, o Snowflake e o BigQuery, fazem a extração diária, ou de hora em hora, ou cada X minutos, da camada em memória do DataSphere. Tá? Por que isso é fácil de ser feito também? O Databricks, ele vai acessar aqui em memória, mas tem como esses dados foram replicados através do mecanismo de replicação do SLT, a gente consegue gravar aqui dentro 2 coluninhas. Uma coluna com a data e hora de alteração do registro e uma coluna com a operação que aconteceu no registro. Então, com isso, a gente tem o CDC, o Change Data Capture desses dados. E aí, os dados do Databricks, eles podem conectar nas tabelas e falar assim, traz tudo que teve alteração desde a última vez que eu acessei essa tabela e aplique as mesmas alterações da coluna de controle do CDC. Então, você vai ter um espelho do lado do DataSphere na sua ferramenta de destino. Tá?
Algumas empresas também a gente implementou utilizando essa estratégia por conta de problema de licenciamento. Para ambos os casos, pessoal, tem 2 pontos importantes. Tanto a arquitetura anterior quanto essa segunda arquitetura. É importante que vocês provisionem o BDC na mesma região e no mesmo hyperscaler que tiver o seu Databricks, que tiver o seu Google BigQuery. Por quê? Se você estiver usando o Delta Share, só vai funcionar se os dois estiverem na mesma região e no mesmo hyperscaler. Como que eu sei isso, né? Por exemplo, quando você olha no seu BTP, os seus produtos, eles estão numa determinada região. Toda região que é terminada em 1, o S10, EU10, está na AWS. Tudo que é terminado em 2 está na Azure. E tudo que é terminado em 3 está na Google. Então, se o seu, por exemplo, seu BigQuery, se é BigQuery, vai rodar na Google. Ele está, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter que implementar o seu DataSphere na região US30, para estar na mesma região e mesmo hyperscaler. Até porque o Delta Share ele tem alguns custos a mais quando você trafega o dado de região para região e de hyperscaler para hyperscaler. Tá? Então, é importante o provisionamento nos locais e regiões corretas. Tá? E, claro, se você for fazer o Spark, né, JDBC, muitos hyperscalers cobram por tráfego de dados vindos de outras regiões. Mas se ele estiver trafegando dentro da mesma região em hyperscaler, você não tem esse custo. Então tem essa pegadinha aí de licenciamento entre as plataformas que você mitiga fazendo esse tipo de abordagem. Tá? Posicionamento do Databricks, né? A primeira plataforma que a gente tem acesso, né, ao SAP Databricks, ou até mesmo o Databricks regular. Qual que é a diferença entre os dois, pessoal? Databricks ele pode ser provisionado de 2 formas. Você pode ter o Databricks Compute, que ele está o tempo todo executando dentro do seu hyperscaler, e você pode ter o Databricks Serverless, que ele vai executar somente quando você executa alguma ação, roda um modelo de machine learning, faz uma transformação de dados. Né? Então, da SAP, o SAP Databricks, ele só tem o modelo de serverless. Um ponto, no modelo serverless, você não consegue instalar um driver JDBC. Então, o SAP Databricks, você não consegue, por exemplo, criar um notebook para você extrair de um banco SQL Server, de um Oracle, de um MySQL. Você só vai acessar o dado do seu SAP DataSphere. Se você tiver 3 DataSphere, por exemplo, uma empresa que tem 3 divisões, né, você pode acessar os 3 através de Delta Share. Mas o SAP Databricks você não vai conseguir extrair outras fontes. Então você somente vai conseguir obter os dados do seu próprio DataSphere através de Delta Share. Tá? Por isso, muitos clientes estão usando o Databricks regular. O Databricks regular, qual que é a grande diferença dele de um DataSphere, por exemplo? Liberdade de fazer transformações nos dados. Tá? Então, você consegue fazer, usando Spark, que é uma tecnologia open source, você consegue fazer transformações em código, por exemplo, via Python, via Scala, que você não consegue fazer, por exemplo, com o ETL do DataSphere. Né? E você consegue aplicar inteligência artificial, você consegue consumir diversas bibliotecas para fazer machine learning, para fazer IA. E também o Databricks ele tem uma governança de dados muito aprimorada, principalmente para explore de dados para usuários finais. Então você consegue atribuir para um usuário as tabelas que ele consegue olhar e ele pode consumir elas usando SQL, ele pode utilizar um Python, ele pode usar uma visualização de dados visual. Então a liberdade é muito grande para os usuários finais fazerem transformações e executarem esses dados. Tá? O Databricks é extremamente poderoso nesse ponto. Né? E qual que é a ideia de ter os dois juntos? Né? O mundo SAP e o mundo Databricks. Você ter os dados governados, que isso o seu DataSphere vai te proporcionar com muita força, e você vai ter um processamento escalável para Analytics IA através do Databricks.
Por exemplo, quando você manda fazer uma análise super avançada num conjunto de dados gigante, por exemplo, no seu DataSphere, ele vai executar ali através do HANA dele. Quando você faz isso através de um Databricks, ele vai usar Spark. Ou seja, ele vai quebrar essa execução em múltiplos servidores e que vai ter muito mais força para fazer isso. Então você vai ter análises muito mais poderosas e mais rápidas. Então o Databricks é um lakehouse para dados em aberto. Tá? Então você consegue processar esses dados que estão no seu DataSphere através de arquivo Parquet, através de arquivo Delta. Isso é muito mais rápido, então o poder seu de processamento vai ser muito maior. Ele é um Data Lake para BI, para engenharia de dados, para streaming, para machine learning. Tá? Então é uma plataforma muito maior, com desempenho e custo otimizado em escala para nuvem. Tá? Então o poder é muito maior mesmo. Ele tem o Delta Lake lá dentro, que vai permitir essas análises. Tem um Unity Catalog muito melhor do que os catálogos que a gente vê por aí no mercado. Tem a parte de ingestão contínua e pipeline de dados declarativa, ou seja, você consegue fazer a programação com muita liberdade. Né? E ele também tem a parte de IA e LLM toda integrada. Então, você consegue plugar ali suas LLMs, seu ChatGPT, seu Grok, para fazer essas transformações e fazer essa análise de dados também. Então, por que SAP com Databricks, pessoal? Para processamento massivo e econômico, a unificação desses dados, então você consegue combinar o dado SAP com o dado que você tem no CRM, com o dado que você tem dos data products, por exemplo, de outros provedores, que vão te permitir, por exemplo, uma série de KPIs, como, por exemplo, o que eu falei para vocês aí do CPE, da USP. AI com semântica SAP, então você consegue reaproveitar vários modelos de machine learning e modelos de IAs, LLMs, diretamente nos dados SAP e não SAP. E você tem uma governança federada com o Unity Catalog, mais o SAP Data Catalog. Tá? Vai te fornecer aí uma governança muito aprimorada em relação ao que você tem hoje. Né? De conseguir separar os usuários em times, quem consegue executar o quê, o quanto consegue executar. Bom, aqui a gente tem o fluxo arquitetural que a gente usa dentro dos nossos projetos. Então a ideia, quando a gente usa o BDC, é fazer a ingestão dos dados SAP ali dentro do DataSphere, que vai ser a nossa camada bronze. A gente vai fazer o enriquecimento na nossa camada silver, isso normalmente acontece ali dentro do DataSphere mesmo. Curadoria dos modelos na camada gold, isso aí em geral a gente também faz ali dentro do DataSphere, né? A gente faz uma melhoria de acesso a esses dados, compartilhamento, né, de Zero Copy através do BDC, e por fim o consumo das LLMs, de BI, de SAC, de Power BI, de outros tipos de aplicações. Aqui, falando um pouquinho das camadas, né? Então, camada bronze é o dado as is, então é o dado tal qual você replicou do seu RP ou de outras fontes, por exemplo, um Salesforce, um CRM. A Silver, a gente faz a limpeza e a harmonização desses dados para conseguir cruzar eles entre as plataformas. E a camada Gold, que é a Business Red, ou seja, a camada que a gente faz modelo dimensional, os KPIs, né, aplica as fórmulas necessárias para criar esses KPIs. Aqui um pouquinho do poder dos notebooks que a gente tem dentro do Databricks. Alguém aqui já ouviu falar de notebook Python? Legal. O que é um notebook Python? Tá? Ele serve tanto para você criar programas dentro de um Databricks, ou até mesmo para o usuário fazer exploração. Então imagina você abrir uma tela em que você tem vários blocos que você consegue adicionar, e cada bloco, por exemplo, eu posso executar nesse bloco de cima eu posso executar SQL. No segundo eu posso documentar esse SQL. No terceiro eu posso trazer uma biblioteca de LLM, e a partir daquele SQL, eu consigo fazer uma transformação naquele dados e obter um insight. E cada bloco desses eu consigo executar ou reexecutar. Então, se eu tiver um erro, se eu tiver que corrigir o segundo bloco, eu não preciso reexecutar o notebook inteiro. E ele tem a parte visual também. Então, eu consigo colocar um gráfico,
Então, eu consigo criar um relatório, eu consigo fazer uma exploração de dados, eu consigo criar um fluxo de transformação de dados. Tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha dentro do Databricks, através desses notebooks. E você pode usar qualquer biblioteca Python. Tá? Então, bibliotecas de machine learning, como scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, que são utilizadas nesses mecanismos de machine learning. Tá? E a gente não consegue trabalhar só com Python, não. A gente consegue trabalhar com SQL, R, que é uma linguagem estatística, Python, Scala, entre outras. Tá? Aqui é a nossa arquitetura end-to-end, né? Então a gente tem aqui os apps, né? S4HANA, ECC, BW, os data products, que a gente pode trazer de terceiros, o data sharing, o Databricks Lakehouse, que eu posso aplicar transformações, posso aplicar machine learning, camada Gold, que é a camada que a gente vai ter os nossos data marts, e por fim, a nossa camada de consumo nas aplicações, né, um BI ou um painel web. 5, só vou passar aqui 3 cases que a gente fez aqui de BDC, para vocês terem uma ideia de como é as aplicações. Bom, então, o primeiro case aqui foi um case de Clean Core para BDC. Foi nosso cliente a Fiagril, tá? Uma das maiores exportadoras de soja e outros grãos, e originação de grãos aqui no Brasil. E eles tinham uma série de programas dentro do S4HANA que todos os dias eram executados e geravam arquivos CSV. Esse CSV era importado manualmente para o Power BI para eles terem as visualizações. Tá? Eram mais de 50 transações criando arquivos diariamente. A gente pegou todos esses Zs, entendeu o ABAP deles e refez essas lógicas dentro do DataSphere e replicou esses dados em tempo real. Isso beneficiou de uma forma que o relatório que a Fiagril tinha em D-1, D-2, ela conseguia ver em tempo real, diretamente no Power BI sobre o DataSphere. Tá? Então, mais de 50 relatórios foram reformulados, tirada a lógica BAP-Z toda do RP, né, fez o Clean Core e toda essa lógica ficou no DataSphere e com a camada de governança. Então, cada usuário de uma unidade, de um armazém, ele via somente o seu dado, ele não via o conjunto de dados inteiro. Tá? Foi um case bem interessante. Segundo foi um case de BW Modernization, tá? Que foi na Nexus Water, é uma companhia de água e esgoto nos Estados Unidos, na Pensilvânia, né? Pensilvânia. Que a gente fez também a modernização do BW deles. Tá? Então a gente melhorou, trouxe tudo, a lógica do BW, trouxe tudo para dentro do DataSphere e a gente conseguiu desligar o BW deles. Tá? Então tudo, hoje, a Nexus Water consegue ver dentro do DataSphere e depois eles plugam outras ferramentas de BI. E o terceiro case é da Riachuelo, uma das maiores companhias aí de fashion, né, uma volumetria gigante, que a gente está fazendo a migração das extrações deles de dados para o DataSphere e para o Databricks. Tá? E aqui o desafio era, de acordo com a volumetria muito grande, e 2 sistemas legados. Eles têm tanto S4HANA quanto eles têm ECC. E a gente está aplicando ali o SLT, está aplicando a CDS Views e estamos trazendo os dados para dentro do Data Lake, do DataSphere e do Databricks. Né? Dessa forma, também, eles têm os dados praticamente em tempo real, algo que eles faziam extração batch, devido à volumetria, essas extrações falhavam. Então, a gente está conseguindo fazer uma modernização bem interessante para Riachuelo. E muito obrigado, eu sou Paulo Ruiz. Se quiserem escanear, esse aí é o meu LinkedIn. Eu queria abrir aqui para perguntas e respostas. Né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma opinião, algum fato queira relatar. Não? Então, obrigado, pessoal.